E o Internacional que finalizou a negociação para o Alexandre Bernabéu, mas não só isso. Eu quero te falar também sobre a prioridade do Inter nessa janela de transferências e sobre os dois zagueiros no qual o Inter tem interesse. Então, só antes de começar esse vídeo, já deixa o teu gostei e te inscreve aqui no canal da Rádio Inferno se tu ainda não fez isso. Pois bem, começando por Alexandre Bernabéu, ainda ontem à noite a Rádio Gaúcha, por meio do GZH, informação trazida pelo Simon Bianchini, o Internacional fechou a contratação de Alexandre Bernabéu em definitivo. O Inter vai pagar cerca de 4 milhões e meio de euros, a gente está falando de um pouco mais, né, de 30 milhões de reais, e mais 500 mil euros em metas. Caso o Bernabéu faça algumas coisas que vão estar pré-estabelecidas no contrato, o Celtics ainda pode ganhar mais esses 500 mil euros. Então, no maior dos casos, né, o Bernabéu vai custar ao Internacional 5 milhões de euros. A gente está falando de quase 34 milhões de reais, se tornando uma das contratações mais caras da história do clube, inclusive. A tendência é que o Bernabéu chegue na próxima terça-feira, em Porto Alegre. É um jogador que ainda nessa semana não estará à disposição do Roger Machado, nem nesse final de semana, mas na terça-feira deve estar em Porto Alegre. A partir daí, o Inter deve fazer o anúncio desse atleta. Por ele só estar à disposição na terça-feira, vai iniciar a pré-temporada só na terça, a tendência não. Ele não estará à disposição para o jogo contra o México no dia 16 e não estará à disposição também para a partida contra o Guarani de Bagé no início do Campeonato Gaúcho. Porém, a partir da segunda, terceira rodada do Gauchão, aí sim deve ser um jogador que já deve estar normalmente à disposição do Roger Machado. Agora, uma outra situação que eu quero te explicar é sobre esses dois zagueiros no qual o Inter tem interesse, que é a grande prioridade da janela de transferências do Internacional. Desde o começo, até mesmo quando o presidente Alessandro Barcelos deu aqui uma entrevista para a Rádio Inferno, ele falou que a prioridade do Inter era a busca por zagueiros. Porém, o Inter anunciou agora há pouco o Vitinho, o Carboneiro é um jogador que deve ser anunciado, o próprio volante Ronaldo, que chega do Juventude, o Alexandre Bernabéu, nenhum desses, com exceção ao Bernabéu, era uma grande prioridade do Internacional. A grande prioridade era realmente zagueiros, porque o Inter perdeu o mercado e porque o Inter precisa repor, até mesmo pensando numa saída do Vitão. Baseado nisso, o Inter já procurou alguns zagueiros. William Rocha, do CSK, foi o nome que foi buscado. Valentim Gomes, que foi para o Cruzeiro, foi o nome que foi buscado. Nenhum desses acabou tendo êxito. O próprio James, né, que o Inter chegou a dar uma sondada, mas não chegou a avançar mesmo nessa negociação. O Inter olhou agora, né, a informação que eu te trago, que inclusive foi confirmada pelo próprio empresário do jogador. Zagueiro Juninho, jogador de 29 anos, do Midtjylland, da Dinamarca. Nome que também foi procurado pelo Internacional. Porém, neste momento, o Inter não avançou nas tratativas por esse atleta. Ele trabalhou com o Roger Machado no Bahia, lá atrás, em 2019, e é um jogador que, digamos que poderia ser este homem de confiança. O zagueiro canhoto, passou já pelo Palmeiras também, foi campeão brasileiro, inclusive com o Palmeiras, passou também pelo Atlético Mineiro, é cria das categorias de base do próprio Curitiba. Mas, o nome que realmente o Inter está negociando é o nome do Samir, jogador de 30 anos, cria das categorias de base do Flamengo, depois foi para a Udinese da Itália, passou pelo Watford também da Inglaterra, depois voltou para a Udinese e depois foi vendido para a equipe do Tigres do México. No Tigres, desde maio do ano passado, ele não joga. Faz menos de um ano, mas faz muito tempo que ele não joga uma partida oficial. Isso porque a última partida que ele jogou foi contra o Monterrey, numa partida que era muito importante pelo Campeonato Mexicano. Ele jogou mal essa partida. E a partir daí ele foi, digamos que, colocado na geladeira. Tanto que esse novo treinador do Tigres sequer utiliza ele. Ele está completamente fora dos planos. E com um salário de 700, 800 mil por mês, o Tigres sim topa negociar esse atleta, quem sabe até mesmo por um empréstimo. A preferência do Tigres seria uma venda em definitiva. O que o Inter tenta fazer nesse momento? Negociar juntamente com o atleta que ele possa ou rescindir o seu contrato com o Tigres, ou, melhor, tentar um empréstimo e o Inter pagando esses salários. Seria o que o Inter estaria tentando nesse momento junto à equipe mexicana. Mas é sim o nome que o Inter tenta nesta janela de transferências. Zagueiro Samir, de 30 anos de idade, para fazer uma dupla de zaga com Vitão. E aí sim o Inter enxerga que esses dois zagueiros podem sim ser os dois grandes zagueiros do Inter para essa temporada de 2025. Obviamente, contando com a permanência do Bernabéu, que já vai ser anunciado, e mais esses reforços que estão chegando. Vitinho, que inclusive já foi anunciado de maneira oficial, Ronaldo, que deve ser anunciado até o final dessa semana, e também Johan Carboneiro, esse jogador que ainda tem negociações, mas negociações encaminhadas com o Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal aqui da rádio, ativa o sininho de notificações, que é muito importante, e logo mais eu volto aqui com novas informações junto ao Internacional, tá bom?
Grande abraço, valeu, falou e fui!